Então vamos lá. Coloca o 65, né? Vamos inverter os fatores. Que aí depois a gente pode... O Kant a gente começa aqui e depois termina no bar. Porque disseram que você leu a Crítica da Razão por inteira, né? Para fazer o seminário. Meu Deus, quase enlouqueci. Então, nesse princípio a gente mistura como a totalidade como sentido ontológico da cura. E aí já nesse primeiro parágrafo ele fala: a caracterização do nexo entre cura e si mesmo não visava apenas ao esclarecimento do problema específico da estrutura do eu, pretendendo servir também como último preparativo para a apreensão fenomenal da totalidade do todo estrutural do Dasein. Na medida em que, para a visão ontológica, o modo de ser do Dasein não se deve desvirtuar no modo, mesmo totalmente diferente, de ser simplesmente dado, fez-se necessária a disciplina interrupta do pensamento existencial. O Dasein se torna essencial na existência própria, que se constitui pela decisão antecipadora. Esse modo de propriedade da cura inclui a autoconsciência originária e a totalidade da presença. É na visão concentrada de ambos em uma compreensão existencial que se deve realizar a liberação do sentido ontológico do ser da presença. Então, aqui ele já está retomando as coisas que ele falou, somente no 61, como o Dasein no anterior também, o Dasein se torna essencial na existência própria, que ele se constitui para a decisão antecipadora. E aí, agora o que ele está falando é que esse sentido, a totalidade como sentido de cura, vai ser um modo de enxergar o Dasein a partir da totalidade e da cura. Então, o que ele está propondo? Ele está propondo uma nova noção que pretende se contrapor à doutrina tradicional do eu, a da estrutura do eu, só que ele não está propondo somente essa doutrina do eu. Ele quer dar unidade ao Dasein. Essa unidade é entender qual é a totalidade do Dasein, compreendendo ele como um todo, como uma unidade completa. Então, ele está descrevendo as estruturas essenciais do Dasein, porque ele quer encontrar o que ele é de fato. E aí ele fala sobre a necessidade de um rigor metodológico para não cair nem no naturalismo científico, da psicologia, nem nessa metafísica substancialista, que é... Então, ele volta para essa necessidade de um método para não se desviar do problema, para não cair em falsas noções do que ele está compreendendo como Dasein. Então, ele retoma o conceito de decisão antecipadora, ele constitui na medida em que eu me lanço em possibilidades, então eu me antecipo em relação a uma possibilidade. Tem uma comparação bacana que eu fiz conversando com um amigo, que é, por exemplo, no futebol. Você vai no futebol, quando você vai jogar a bola, você não está jogando a bola só para jogar, você está se antecipando para uma nova jogada, e essa jogada está se antecipando para fazer um gol. E aí seria esse antecipar-se, esse lançar-se a possibilidade. Essa é uma metáfora que a gente fez, essa ideia de se antecipar já pensando no futuro, já pensando no porvir. Acho que os jogos em geral, né, são, você pensar no xadrez, né, o que o bom enxadrista faz? Ele antecipa todas as possibilidades que se dão a partir de uma jogada, né? E eu acho que essa é a ideia que a gente tinha falado anteriormente, desse antecipar-se diante do que está por vir, diante da ação futura. É sempre olhando para o depois, para o porvir, não para o que ele está fazendo agora, né? Então, e sendo que só para completar, e você, então, vamos dizer, você pensa em todas essas possibilidades, né? Mas quaisquer que sejam elas, e como quer que sejam elas, e quantas sejam elas, é certo que uma hora vai fechar tudo e é a morte. Então, aí o Dasein é se lançar essas possibilidades, é sempre se antecipar sobre o futuro e sempre se projetar para o além. E aí ele fala que a cronologia não é meramente ficar descrevendo a própria experiência cronologica. Ele é um método de encontrar a coisa como ela é, de encontrar talvez a essência daquilo que se mostra. E aí ele já começa nesse parágrafo a falar sobre totalidade e sobre essa consciência. Eu tinha escrito estabilidade, que aí o que ele fala é que a noção de cura ajuda a explicarmos as noções, tanto o poder ser todo e essa consistência originária, que é o que se abriu e vai se constituir.
não é possível pelo próprio Dasein, mas sim pela cura, aquela coisa de estar sempre se preocupando com o que eu sou, com a ideia do que eu vou tomar, a decisão que eu vou tomar, do porvir, essa questão até de autenticidade. Então, ao mesmo tempo, a totalidade, o poder ser todo, também é dado pela cura, porque é cuidando de ser quem eu sou que eu faço uso de certa coisa. Virgínia, desculpa te interromper, né? Você falou que você fala rápido, então... Não, só uma coisinha que eu queria complementar. Veja, eu já sugeri isso antes, né? Aquele paralelo que a gente faz com a fenomenologia do espírito passa por aí, né? Quer dizer, você tem um movimento que é o movimento do Dasein, que de certo modo está sendo descrito e que de alguma maneira pode ser acompanhado pelo leitor, né? Em que você vai atravessando as etapas, né? Então você tem a angústia, daí você compreende o cuidado, você tem o ser para a morte, você tem a resolução, né? Você tem o chamado da consciência, você tem a resolução, aqui você vai entender que isso é temporalidade, né? Então, você tem um caminho que vai sendo feito, digamos assim, pelo Dasein individual, no qual ele se torna autêntico, né? Porém, do ponto de vista da obra, do ponto de vista do movimento de Ser e Tempo, portanto, do ponto de vista metodológico, como você estava dizendo, a autenticidade, né? Foi interessante você falar isso, a autenticidade ela é necessária para a compreensão do ser do Dasein, né? Quer dizer, então ela é necessária do ponto de vista metodológico. Então, vamos dizer, o Heidegger não está, a princípio, né? Quer dizer, obviamente, né? Ele não está escrevendo Ser e Tempo para que as pessoas se tornem autênticas, não é um livro de autoajuda, né? Ele está tentando entender o ser o ser do ser humano, o ser do Dasein, né? Só que para entender o ser do Dasein é preciso passar pela autenticidade, é preciso passar por todas essas figuras. Então, o próprio objeto demanda isso, né? De um lado. Mas, de outro lado, também tem o movimento que está sendo descrito, que é próprio do Dasein individual. E aí, então, o que ele fala é isso. Na verdade, essa consistência deve ser buscada não da vida do eu, na cura e na temporalidade, na cura base da temporalidade. Daí ele pergunta, do ponto de vista teológico, o que se busca com o sentido da cura? O que significa sentido? Então, a pergunta que Heidegger está encontrando aqui é o que se busca ao buscar o sentido da cura. Não só buscar a cura, mas o que ele está tentando entender como essa questão de sentido. E aí eu acho que essa questão do sentido, na doutrina do eu, na estrutura do eu, eu acho que você pode pensar como ela se fundamenta, como a coisa se fundamenta. Então, a pergunta se transforma na pergunta ontológica da cura. Qual é o sentido? E ao perguntar o sentido do algo, parece perguntar o seu ser. E aí eu ia te perguntar se nesse caso, que eu tinha colocado que sim, que ser e sentido parecem andar juntos. Quando você procura o sentido de algo, tipo o sentido da cura, parece que você está procurando o que aquilo é. Uhum. E que ele fala, o sentido é o contexto no qual se mantém a possibilidade de compreensão de alguma coisa, sem que ele mesmo seja explicitado ou tematicamente visualizado. Sentido significa a perspectiva do projeto primordial a partir do qual alguma coisa pode ser concebida em sua possibilidade, como aquilo que ela é. Uhum. O projetar abre possibilidades, isto é o que possibilita. Uhum. Então, acho que ao que a gente perceber algo, a gente perceber um ente, a gente não... Aí ele fala que a gente não percebe como a coisa, mas como algo. Tipo, eu não percebo um objeto qualquer. Eu percebo esse objeto como aquilo que ele é, como algo. Uhum. E esse algo é o sentido que a gente dá à coisa a partir das nossas interpretações cotidianas, do nosso pressuposto. Então, o sentido da coisa vai depender do entendimento do eu sobre aquilo. Aí, eu tomar cuidado? Só uma observação, né? E essa passagem, ela é verdadeiramente fundamental. Porque o Heidegger está falando de sentido desde o começo do livro, né? Ele está falando que trata-se de encontrar o sentido do ser, né? Desde o comecinho do primeiro parágrafo, né? Ora, aqui ele está se colocando a pergunta, o que é sentido, né? Que eu me lembre, acho que é a primeira vez em que ele se faz dessa forma a pergunta, de maneira tão explícita, o que é sentido, né? E talvez não seja fortuito ele fazer isso aqui, né? Porque só dá para entender isso com a temporalidade.
E aí, acho que nesse caso a tradução você leu a tradução da Márcia, né? Acho que tá adequada, né? Porque sentido ela usou contexto, né? O sentido é aquilo em direção a que se orienta, digamos assim, à compreensibilidade de algo. Sem que isso necessariamente, né, explicitamente ou tematicamente à vista venha. Quer dizer, é aquilo que nós estamos visando relativamente a uma situação compreensiva, mesmo que eu não esteja tematizando. Então, no caso do jogo, né, voltando, acho que a imagem foi boa. Tem um sentido aquilo que eu estou pensando, vamos dizer, a direção em que eu estou jogando a bola. Né? Isso tem um sentido. Esse sentido está ligado à compreensão que eu tenho desse contexto. Né? A ideia de, ela traduziu Worauf hin, né, que tem essa ideia, né, aquilo para quê, né, esse para onde, por perspectiva. Interessante, né, da aproximação com Nietzsche que você estava comentando. Né? Então, o sentido significa a perspectiva de um projetar. Quer dizer, o projetar tem aí um sentido muito... Isso é curioso, assim, a noção de projeto, né, Entwurf, o projetar, Entwerfen, né, vem adquirindo uma importância, né, crescente do final da primeira parte para cá. Né? Claro, está dado desde o começo, o Heidegger fala de Entwurf já na introdução, né, uma noção importante, está na primeira parte, mas parece que vem ganhando importância cada vez maior e aqui uma importância muito grande, né? Porque normalmente a gente pensa projeto, né? Inclusive no contexto da primeira parte, por vezes, assim, dá para pensar em projeto no sentido de um projeto de vida, vai com muitas aspas, claro, né? Mas assim, de algo que a gente projeta fazer, né? Que a gente projeta. Mas na verdade, né? Nós somos projetantes o tempo todo, né? Digamos assim, né? Então a gente está sempre projetando possibilidades e agindo em função dessas projeções, né? Daí a imagem do jogo realmente foi feliz. Então, é a perspectiva do projetar primário, a partir do qual algo pode ser compreendido como aquilo que é em sua possibilidade. Então, tem aí... Por que possibilidade? Né? Porque quando você pergunta, você abre uma possibilidade. Né? Você está se perguntando o que é tal coisa. Né? Você tem possíveis respostas ali. Né? Então, mesmo o perguntar clássico, né, digamos assim, pela quididade, né, o que é tal coisa, que o Heidegger tem em vista, quer dizer, que está, né, certamente o que ele está propondo dá conta do sentido tradicional de verdade, dá conta desse tipo de explicação. Né? Quando a gente pergunta o que é uma coisa, a gente já pergunta projetando, imaginando, digamos assim, possíveis respostas. Né? E busca, né, de alguma maneira. E aí ele está vinculando a palavra sentido a isso. Né? Então, realmente é uma passagem assim extremamente importante. Aí é exatamente isso, né? Que eu queria falar que é o sentido que as coisas têm, que é o modo de ser da coisa, ele depende da maneira como a coisa se mostra para a gente, na vida das áreas, dentro de um campo de significado. E esse campo de significado seria exatamente dentro de como ele se mostra possibilidades. Então, as coisas têm sentido, tem um sentido que tem a partir da maneira como elas se mostram pelo eu. Há uma relação entre o ser e o objeto. Ele não é mero objeto, ele não é mero ente. Ele é um entendido a partir do sentido. E o mundo com o sentido que ele tem, com a totalidade articulada, só existe na medida em que ela aparece para nós. Então, se é um entendimento das coisas, o objeto ele não tem sentido, ele não pode ser compreendido. Então, o sentido que o ser dá para a coisa é o sentido que o objeto requisita, não é arbitrário. Não é o que você vai falar, tipo, vou numa cadeira e falar, isso aqui é um livro. Não é arbitrário desse jeito. É o sentido que o ser dá para, que o design dá para a coisa, é o sentido que o objeto requisita. Não é o sentido que eu dou especificamente ou que eu quero usar. Eu preciso imprimir isso na realidade. Eu preciso imprimir na realidade o que o objeto está requisitando. Surge essa relação entre ser e mundo. Porque esse sentido ele surge na correlação. Ele aparece na medida em que o mundo se abre pelo ser, ou seja, que o mundo tem o sentido que tem na medida que eu compreendo.
Então, o que é visto, então, não é somente o objeto, mas o objeto e seu próprio sentido. Aí eu acho que entra nessa questão que ele fala, isso do sentido, então, é algo como aquilo em relação ao que a coisa é, e aquilo em relação a como eu entendo a coisa. E essa é a estrutura. O ser da coisa, o sentido da coisa seria se perguntar pelo ser. Por isso que eu acho que eu queria a pergunta, qual é o ser, qual o sentido da cura, qual o ser da cura nesse sentido. Como ele vai se ligar com a questão da temporalidade. Aí ele fala, expor o sentido da cura, ela traduz. Expor o sentido da cura significa, portanto, perseguir o projeto orientador e fundamental da interpretação existencial imaginária da Dasein para que se torne visível a perspectiva do projetado. O projetado é o ser da Dasein e este aberto no poder ser todo em sentido próprio que o constitui. A perspectiva desse projeto, do ser que assim se abriu e constituiu, é o que possibilita essa constituição do ser como cura. A questão do sentido da cura é, pois, a seguinte: o que possibilita a totalidade articulada do todo estrutural da cura na unidade desdobrada de suas articulações. Então, pensar o sentido da cura é pensar o que a cura significa na medida que eu estou compreendendo ela. É pensar o que ela interfere no Dasein, como ela vai entender os pressupostos. Então, o projeto de pensar na abertura de possibilidades, quando o Dasein se lança nas possibilidades, você inteiramente compreende algo na medida que ele assume a possibilidade de ser algo para você. Então, para entender o sentido da cura, a cura possível, é necessário relacionar ela com a abertura de possibilidades que ela tem. O Dasein sempre assume possibilidades. Aqui se pensa o sentido próprio do Dasein, daquilo que dá o sentido de ser exatamente o projeto de possibilidades. E aí eu acho que ela conversa um pouco com Russell, que você entra naquela questão do mundo de vida, que o sentido é revelado no mundo da vida. Conversa com? Russell. Com Russell. Não, tudo bem. O sentido é ser revelado no mundo da vida, de um mundo pré-temático. E aí ele fala, dizer que o ente tem sentido significa que ele se tornou acessível em seu ser. E só então, projetado em sua perspectiva, ele propriamente tem sentido. O ente só tem sentido porque, previamente, em seu ser, ele se faz compreensível no projeto ontológico. Isto é, a partir da perspectiva do ser. É o projeto primordial da compreensão do ser que dá sentido. A questão do sentido do ser, de um ente, tematiza a perspectiva da compreensão ontológica que está à base de todo ser dos entes. Então, é exatamente aquilo do objeto se mostrar, que é algo que só vai ter sentido na medida que ele se mostra para uma compreensão. Aí, alguma coisa não teria sentido se ela não aparecesse dentro de todo o contexto. Então, o objeto ele só faz sentido na medida que ele aparece com esse significado, que ele próprio se significa. E, ao mesmo tempo, que ele significa ele com a visão de mundo. Aí ele fala, nada tem sentido isolado, então as coisas têm sentido à medida que aparece inserida num campo de interpretações. E aí, às vezes cai numa questão nominalista, porque quando fala que essa questão da árvore se mostrar, ou que é só quando ela está articulada que ela tem sentido, tem a ver muito com a questão de dizer que a árvore não teria sentido. Árvore não, porque o objeto, eu tinha colocado um exemplo aqui, aí, ela está dizendo que o objeto não teria sentido se ela não fosse uma palavra. Tipo, o nome existe, mas o nome dá sentido. Vou ler tudo que vai ficar mais fácil de entender. Nada tem sentido isolado. A árvore tem sentido de árvore na medida em que aparece dentro de um mundo onde existe céu, chuva e som. É só quando a árvore está articulada numa trama que ela tem um sentido de árvore. Sozinha, a coisa não tem sentido nenhum. Ela só tem sentido na medida em que ela está articulada com outras árvores. Aí fala o que eu falo, que não tem nada a ver sobre a questão do nominalismo. Porque ele não está dizendo que o sentido de árvore é uma palavra. E o nome da árvore que dá sentido. Então não é aquela questão de universalismo, do nome da rosa, do coisa da lá. Perfeito, perfeito. Aí, só comentando nisso que você trouxe, é muito bom, porque acho que em toda essa discussão aí da fenomenologia, do Russell, como você disse, né, e que se acentua no Heidegger, e que vai estar, por exemplo, no segundo Wittgenstein, na ideia de jogos de linguagem, né, é a ideia de que, a rigor, né, quer dizer, a relação da palavra com a coisa, ou a palavra, né, importa muito pouco, né?
de fato, o sentido, né, que é a palavra para a qual o Heidegger está chamando a atenção aqui, está ligado a esse todo conjuntural, né, no qual aquele objeto está inserido. Né? Então a gente só compreende a árvore em função do contexto. A palavra é o de menos. Né? Isso é fundamental. Né? Então não adianta a gente ficar tentando, por exemplo, encontrar, né, uma linguagem ideal que de alguma maneira pudesse servir para pensar essa relação entre nomes e coisas, né? Talvez, assim, em alguma medida, posso estar falando uma barbaridade, né? Mas de alguma maneira está aprendendo o projeto do primeiro Wittgenstein, do Tratatus, né? Vai dar errado, né? Porque realmente o sentido das coisas está dado no contexto, né? E o contexto, é claro que é linguístico, mas supõe uma articulação de palavras, signos, etc. É aleatório mesmo, mas as mudam de um lugar para o outro. Sim. Eu acho que é essa ideia mesmo. Sim, mas você poderia ter vamos dizer, aí tem toda a discussão, né? Mas vamos dizer, árvore, tree, né? Nas diferentes línguas, né? Mas você tem uma certa noção que seria correspondente ao objeto, né? É que você tem um som que vai sendo grudado ao objeto culturalmente. Então, mas ideal, vamos dizer, os que tentavam encontrar uma linguagem pura, justamente por isso que a lógica ela vai operar com símbolos, né? X, SCP e tal, justamente para você tirar as peculiaridades. Então, no âmbito de um projeto, né, que tentasse encontrar uma linguagem para entender como funciona a relação dessa linguagem com o mundo, você tem que fazer abstração das línguas culturalmente instituídas e imaginar que existe uma rede de significados que uma linguagem ideal pudesse reunir. Né? É um pouco esse o projeto do Tratatus, que eu me lembre, né? E que de alguma maneira está presente no projeto do Círculo de Viena, né? Uma linguagem ideal. Já acho que o Frege, né? Quer dizer, todo o projeto ali, um certo projeto logicista, né? Do final do 19, começo do 20, está um pouco perseguindo justamente uma linguagem ideal que estivesse depurada das peculiaridades, das idiosincrasias das linguagens naturais. Né? Ou da linguagem natural nas diferentes línguas. Mas, de fato, vamos dizer, a ideia, acho que um pouco do que acontece com o Wittgenstein é que ele se dá conta de que esse projeto é furado. Porque tudo isso é secundário em relação a esse sentido de que o Heidegger está falando aqui. E que ele, nos termos dele, o Wittgenstein vai tentar articular também algo parecido, eu diria, nos jogos de linguagem. Você só entende uma palavra dentro de um certo jogo de linguagem. É ali que se dá o sentido. Ou seja, você precisa do contexto real, do contexto concreto, para que as coisas tenham sentido. Um contexto concreto que digamos assim, claro, instituído, digamos assim, né, pelo ser no mundo, que somos nós. É no interior desse ser no mundo que isso é muito claro na primeira parte de Ser e Tempo, sobretudo no capítulo 3, quando ele analisa, né, os entes intramundanos, os utensílios, né, que sentido tem o martelo e o prego, né? O martelo e o prego, um pouco como exemplo da árvore, ele só tem um sentido dentro dali da oficina e tal, em função do uso que se faz deles e assim por diante, né? Então, é um pouco essa a ideia, né? O contexto real, não, o Heidegger não gosta da palavra real, né? O contexto existencial prévio, né? Que dá o sentido para as coisas. Elas não têm um sentido nelas mesmas. Elas têm que vir a palavra, mas elas veem a palavra já no interior de um contexto conjuntural significante, né? Digamos assim. Ou seja, já vem na palavra. Foi uma pergunta que eu lembro que a Paula, numa das primeiras aulas, ela colocou, né? Então a palavra já surge na linguagem, né? Quer dizer, a coisa né, já se mostra na linguagem, né? Sim. Portanto, não dá para pensar uma coisa fora da linguagem, a linguagem aqui, e daí tentar pensar uma correspondência, né? Que é o problema do nominalismo, né? É só uma observação sobre isso que eu acho interessante também, para talvez tornar essa aproximação do subjetivo com Heidegger mais viva, é que eu acho que
abertamente joga fora o projeto. Ele joga fora o projeto Tractatus, mas ele não joga fora a concepção de linguagem que está dentro Sim, do Tractatus. sim. Aqueles são os registros possíveis. Uhum. Aquele é um jogo de linguagem possível. Sim, Quase que sim. uma ontologia regional. Uhum, uhum. Então, Não, tem razão, tem razão. Eu fiz uma coisa um pouco caricatural, né? mas eu acho que isso aproximaria bastante do Heidegger, porque ele não está jogando fora outros registros, outras ontologias Aham, possíveis. sim. Elas só estão Exato. subsumidas à ontologia do ser. Isso, sem dúvida. Tem muitos autores que perseguem, sobretudo no mundo anglo-saxão, né? Tem muitos autores que fazem essa aproximação do Heidegger com o segundo Wittgenstein, né? O próprio Hubert Dreyfus, né, que é o grande especialista em Heidegger, ele faz, né? Quando ele explica lá, sobretudo o capítulo do mundo mesmo, né? Ele mostra assim, né, algumas semelhanças, enfim, tem livros especificamente sobre isso. Claro, é uma coisa que interessa muito aos autores do mundo anglo-saxão pela importância que o Wittgenstein tem lá, né? Acho que até esses autores que você estuda aí, não sei se o Brandon... Tem um debate do Dreyfus com o McDowell. Ah, sobre isso. Não é sobre Wittgenstein, Ah, tá. mas é sobre outra coisa. Tá. Legal. Bom, vamos lá, vai. Agora eu que estou atrapalhando. E aí, nesse próximo parágrafo, que ele fala em si mesma, o Dasein se abre em sua existência de modo próprio e impróprio, que é a questão de propriedade como autenticidade e propriedade como a sua vida cotidiana. E aí o que ele está falando é que o Dasein pode existir tanto na propriedade, nessa escolha autêntica, a existência que o Dasein ele assume a responsabilidade por suas próprias escolhas e determina a si mesmo a existência, ou na propriedade, que ela fala de modo próprio, que é essa vida cotidiana. Como a gente se encontra na vida cotidiana, é aquilo que a gente decide, é um pouco dado pelo que está sendo esperado. E aí eu acho que era isso que eu tinha falado sobre essa questão de propriedade, de autenticidade no começo, sobre não ser sinônimo, sobre parecer que o próprio Dasein como autenticidade, ele pode existir na impropriedade. Que eu depois eu A gente teria que entrar um pouco nessa questão terminológica para... Que aqui é eigentlich uneigentlich. Aqui é próprio e impróprio. Quem traduz para o próprio e impróprio, aqui é próprio e impróprio, né? Aí teria que ver o que vai ser autêntico se você está traduzindo eigentlich por autêntico. Isso. Por próprio. Enfim. Lá. Aí eu acho que é a partir daqui agora que ele começa a entrar na pluralidade. No projeto existencial originário da existência, o projetado desentranhou-se como decisão antecipadora. O que possibilita o Dasein ser em todo sentido próprio na unidade pela sua estrutura de articulação, aprendida formal e existencialmente, sem que se nomeie agora constantemente o conteúdo pleno da sua estrutura, a decisão antecipadora é o ser para o poder ser mais próprio privilegiado. Isso é possível caso a presença possa, em geral, vir a si em sua possibilidade mais própria e, deixando-se de vir a si, suporte a possibilidade enquanto possibilidade, ou seja, exista. Esse deixar-se vir a si, que a possibilidade privilegiada a sustém, é o fenomenal originário do porvir. E aí esse porvir aqui, que é quando começa a questão do futuro, que o Fausto usa futuro, ele não usa porvir. Essa primeira aparição do termo está onde? Em qual parágrafo? Só para eu ver que eu estou com o alemão aqui. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4. 6. 5, 6. Tá. Então, aqui, a possibilidade... Desculpa. Aquilo que sustém a possibilidade privilegiada... enfim, traduzir direto aqui está mais difícil, né? Mas aquilo que sustém a possibilidade, portanto, a morte, né? E aí na resolução antecipadora, né, para ela, vamos dizer, de deixar-se chegar a ela, e aqui vejam o jogo de palavra fundamental, né, que é aquilo que eu tinha falado logo no comecinho, enfim, não sei, antes da aula começar. Auf sich
a essa possibilidade, zukommen lassen, né? Então, deixar-se zukommen. Zukunft, né? Seria um substantivo que está ligado a zukommen, né? Então, deixar-se chegar até. Né? Então, tem um pouco esse sentido, né? Chegar lá. O Zukunft seria formado um pouco em função disso, né? O Kunft, né, diria respeito a esse movimento, né? Enfim, né? Mas aí a palavra que aparece é Zukunft mesmo, que normalmente se traduz por futuro. E depois Zukünftiges, né, o adjetivo, quer dizer, futuro como adjetivo, e daí o Heidegger explorar, né, ele vai falar o Kunft em seguida. Então a Márcia traduz por vir, é isso? É muito estranho isso, porque quando ele está querendo falar em futuro, presente, passado, no sentido próprio, ele coloca entre aspas. Então, Mas ela coloca também. só que ela coloca futuro, presente e passado, ao invés de por vir. Nesse parágrafo, não. Não, sim, mas aqui é no sentido próprio. Ela usa palavras diferentes para a mesma palavra, né? Esse é o ponto. Aí ela põe em... É que eu acho que ela está querendo pegar, então, né, justamente esse jogo do Zukunft, né? O Kunft, no caso, ela está pensando no vir em vez de chegar, né? Por vir, né? Por chegar, né? Alguma coisa assim. Por isso que ela quis marcar a diferença entre mas ela está marcando por conta própria, né? Porque no Heidegger mesmo não está diferenciado. Né? Mas o jogo de palavra é esse, né? E o tsu tem esse sentido de apontar, né? Porque a gente está o tempo todo pensando aqui, projetar, né? Tsu, né? Quer dizer, como se eu apontasse para algo que vai chegar, né? A própria palavra contém isso, né? Como se eu apontasse assim, né? Bom. Então, acho que é a partir daqui que o Heidegger começa a pensar o sentido de cura em relação à pluralidade. Esse lançar-se a possibilidades. E aí, o tempo todo, a gente está se lançando, se projetando em possibilidades e as assumindo. É o vir a si, sempre ultrapassar a si mesmo, sempre ir além do que você já é. E aí começa a questão do porvir, que aí ela fala, porvir não significa que um agora que ainda não, tendo se tornado real, algum dia o será. Porvir significa o advento. Aí, vou pausar aqui e depois eu volto nessa. Porque nessa parte, parece que o Heidegger está conversando com várias teorias sobre o tempo. Que ele está, na verdade, não está gostando, está criticando mesmo. Essas várias noções de tempo. Eu acho que ele critica, principalmente nessa frasezinha aqui, duas noções de tempo que hoje a gente conhece como uma teoria de presentismo, que é essa flexão temporal, que é a passagem do tempo. Ela é do passado para o presente, do presente para o futuro, ela é objetiva, e ela é real, e então ela está no mundo, você passa por ela. E o eternismo, que aí vem o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, até o próprio do Kant na estética, que ele fala aquele tempo só... Depois tá lá pra frente, não vou esquecer agora, vou fugir mais com o Kant. Que a versão temporal ela não pertence à objetividade do real. Só que o que o Heidegger traz é que parece impossível porque a temporalidade tem a ver com a nossa experiência, é o fluxo da vivência. Então, na experiência é como se fosse o contrário. O futuro vem e se torna presente, então o futuro passa. Então parece que está sempre entre futuro e presente. E aí a forma mais comum das teorias de flexão temporal objetiva e real seria o presentismo, que hoje é no William Craig, que tudo que de fato existe é o presente, né? Então eu acho que é isso que ele está criticando, que tudo que de fato existe é o presente. Que o passado é aquilo que não existe mais e o futuro é aquilo que ainda vai existir. Só tem realidade, só é real, o tempo só é real no dia que ele é presente, porque o passado deixa de existir, o futuro ainda não existiu, só que isso vai recair para umas questões que é tipo, se o presente é real, quanto tempo dura o presente? Porque o segundo passado não existe mais. Então, quanto tempo dura esse presente? E se só existe o presente, a gente está entre dois abismos, tipo, o passado nada, a gente está entre o nada e o nada, porque nessa perspectiva, o tempo ele vai parecendo uma constante aniquilação. Parece que o fato do presente chegar, ele aniquilou o passado,
e quando o futuro chega, o futuro aniquilou o presente, o presente passa e aniquilou o futuro que deixou de ser. Então, nessa primeira que o tempo parece uma consideração e vai discordar do que o Heidegger está entendendo como tempo, porque ele fala lá que o porvir não significa o aqui e o que vai ser real. Mas ao mesmo tempo ele também discorda do eternismo que entra na doutrina do tempo adotada por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que retoma aquela ideia do Aristóteles de movimento, porque no que tempo que o tempo só existe no real, no presentismo, o eternismo vai dizer exatamente que a passagem do futuro, presente e passado não tem como existir na realidade. E aí Santo Agostinho ele fornece o que a gente chama de teoria psicológica do tempo, porque ele é constituído por operações psicológicas de retenção na memória e do esperado. Tipo, ele, quando o tempo chega, então ele se torna presente. Então, é uma percepção do presente. E quando o futuro passa e vai embora, ele vai para a memória. Então, ele não deixa de existir. O tempo ele continua existindo, mas ele existe só enquanto operações psicológicas. Só que Heidegger parece discordar disso também, porque o tempo para ele se mostra como experiência. A realidade, ela não existe passado e futuro. Talvez como existência seja o ideal, né? Porque ele está contrapondo realidade e existência, né? Quando ele fala em realidade, ele está pensando a realidade do Forranda, né? Ou seja, a realidade dos entes intramundanos, isso que normalmente a gente entende por realidade objetiva, né? Mas eu estava agora em cima disso que você trouxe, né? Pensando o seguinte, né? O Heidegger, evidentemente, ele está criticando, né? E ele vai criticar como noção vulgar de tempo, parece estar próximo do que você está chamando de presentismo, né? Que seria aquilo que pode ser representado numa linha do tempo, né? Então eu tenho o passado, eu tenho o futuro, né? Aqui, o tempo está correndo e só seria real aquilo que acontece agora, né? Então, só que vem esse problema que ela falou, né? Ora, então, que consistência tem esse real, né? Se, quer dizer, como é que a gente pode medir, né? Dura quanto o agora? Né? Você tem uma perda. Ora, que a gente use uma linha para representar o tempo, que isso funcione na prática, né? Na realidade, no cotidiano, etc., o Heidegger está completamente de acordo, né? A gente usa relógio, agenda, mede o tempo e tal, isso funciona, né? Então, quer dizer, tem uma certa concepção de tempo que é própria do pessoal, que é a noção vulgar de tempo, com a qual a gente vai passar a dialogar, inclusive, nos capítulos seguintes, né? Que opera e talvez, né, o presentismo, né, tenta explicar de alguma maneira isso, mas abrindo um problema. E veja, aqui, né, a gente está pensando nesse âmbito aqui justamente, né, o que o Heidegger está chamando de realidade, e ele está opondo, isso já apareceu antes no texto, né, a essa noção de realidade, o que ele está chamando de existência, que também a gente já viu, né, no começo da segunda parte já, né, contraposto existência à facticidade. Né, a gente poderia de alguma maneira colocar aqui, aproximar, né, isso que ele agora está chamando de realidade, do que ele mesmo eventualmente chama de facticidade, não que seja, não são sinônimos, né? Na verdade, acho que o ideal seria colocar assim. Porque a facticidade é isso que é como se fosse o outro lado da moeda da existência, né? Então não existe existência sem facticidade, não existe facticidade para nós sem existência. Mas uma não se confunde com a outra. E nesse âmbito da facticidade, há isso que a gente chama de realidade, que está na base do próprio conhecimento científico, objetivo, né, positivo, e assim por diante. E aqui a gente tem uma certa maneira de representar o tempo. Claro, na filosofia você tem uma tentativa de pensar, bom, dado esse problema, né, que a Virginia colocou, como é que eu dou conta de explicar essa sucessão de agoras? E aí tem essa hipótese, né, do eternismo, que seria então algo psicológico de tal maneira, né, quer dizer, aqui, claro, ficou um pouco difícil de representar, mas que de alguma maneira, vamos dizer, na nossa mente, né,
e aí tem possibilidade, depois vai voltar ao Kant, eu não vou ir muito longe nisso, né? Mas é como se, na verdade, mentalmente, né, é que a gente faz a articulação dos diferentes momentos. Né? Aí, claro, a gente poderia interpretar isso psicologicamente ou em termos mentais a priori, que é como vai fazer o Kant. Né? Mas você tenta explicar, então, o tempo a partir da nossa realidade, digamos, mental. O Heidegger está sugerindo uma terceira alternativa, né, como você está mostrando, em que, de alguma maneira, esse tipo de representação não funciona. Né? É como se, vamos dizer, a própria ideia de representar isso graficamente já não tem como. Né? O fato de eu colocar aqui já vai zoar o negócio. Mas, digamos, né, fosse algo, não que o tempo seja circular, né, mas como se a relação entre, né, sei lá, passado, futuro, né, ela se dá numa mesma dimensão, por assim dizer, algo do tipo. Né. Essa é a dimensão que, vamos dizer, na qual de fato se dá a nossa existência. Ainda que, do lado da moeda, que é a facticidade, a nossa relação com o tempo seja desse tipo. Né? Mas o que de fato sustenta isso está aqui, né? Uma outra, enfim, isso daqui eu não sequer me adiantei muito, né? Na verdade eu estou só colocando o que você falou, que eu achei muito, muito oportuno, né? Tentando representar isso de alguma maneira, né? Mas essa é a discussão mesmo, né? É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Aí ele fala: porvir não significa que um agora que ainda não tenha se tornado real, algum dia o será. Porvir significa o advento em que o Dasein venha a si em seu poder ser mais próprio. É a antecipação que torna o Dasein propriamente porvidoura, de tal maneira que a própria antecipação só é possível na medida em que o Dasein, enquanto ente, sempre já vem a si, ou seja, em seu ser, e está por vir. Ou seja, tudo aquilo que ele falou nos capítulos 1 e 2 só era possível por causa da temporalidade, né? Que era o que eu vinha dizendo. Isso, que aí, tomando aqui antes, ele fala que essas interpretações que foram mostradas aqui, elas vão contra o que o tempo é. Mas o tempo não é. Elas vão contra o que a gente entende de tempo. Então, que ele propõe a pensar o tempo como algo mais originário, como algo ontológico. Porque o tempo, ele não possui uma objetividade dependente de nós. Ainda assim, ele tem a ver com a experiência. Porque só a temporalidade se há fruto de experiência. Então, ele não entende essa experiência como uma experiência psicológica. Então, o tempo é pensado, então, a partir das estruturas ontológicas do Dasein e do sentido da noção de decisão antecipadora, a partir do movimento de projetar-se, de se lançar as possibilidades. Então, a temporalidade é pensada a partir disso, assim como o próprio Dasein é pensado nesse sentido. Aqui ele fala: a decisão antecipadora compreende o Dasein em seu ser e estar em débito potencial. Essa compreensão diz assumir na existência o ser e está em débito, de ser fundamentado lançado do nada. Assumir o estar lançado significa, porém, ser, em sentido próprio, o Dasein, no modo em que ele sempre já foi. Só é possível assumir o estar lançado na medida em que o Dasein, ou vir a ser como já sempre foi, no sentido mais próprio, isto é, possa ser o seu vigor tecido. E aí, quando ele fala sobre esse vir a ser, parece que ele também vai contra a ideia de que o passado é o que significa o Dasein. Essa ideia de passado, de bagagem histórica que vai significar. Então... Não entendi, desculpa. Vou ler. Parece que ele vai contra essa questão do historicismo, de que somos seres realmente históricos e por isso somos seres constituídos pelo nosso passado. E o passado histórico da história humana, que constitui o que nós somos, que nos define. Como se ele vai contra essa ideia de que o passado define o Dasein. O passado dá esse significado. Embora nós sejamos seres históricos, né? Embora sejamos seres históricos, ele não... O futuro é mais importante que o passado. Exatamente. Ele vai falar isso logo em seguida. Como já dito, que o projetar-se para o futuro e não ser construído pelo passado. A importância do passado
vai ser aquilo que já sou, ou como sempre foi, só faz sentido na medida que o Dazai se projeta nas possibilidades. Então, o passado ele tem seu sentido dado pelo próprio futuro. Aí parece que a visão antecipadora já tem seu sentido com base no que se espera, que é aquilo de tomar a decisão já esperando o que vai vir. Então, aí surge uma dúvida, se o passado ele só surge no futuro, e aquilo que eu tenho sido, é aquilo que eu tenho sido na medida que eu venho me lançando nas possibilidades. Aí, tanto o passado quanto o presente tem o seu sentido pelo porvir, pelo projetar-se para o futuro. Mas o presente é assumir possibilidades, lançando-se nelas e tendo responsabilidade por elas. Tornar algo presente é tornar esse algo presente na medida em que ele me joga para o futuro, que ele me joga para o porvir. Dizer que o porvir, mas o futuro aqui é melhor. Tanto quanto o passado quanto o presente tem seu sentido no Dazai e no futuro. Aí ele fala que a temporalidade é, portanto, o movimento de lançar-se às possibilidades, de lançar-se para o futuro. Aí, vindo a si mesmo no porvir, a decisão se atualiza na situação. O vigor de tecido surge do porvir de tal maneira que o porvir do tecido, melhor, em vigor, deixa vir a ser a atualidade. Chamamos de temporalidade esse fenômeno unificador do porvir que atualiza o vigor de tecido. Somente determinada com temporalidade é que o Dazai possibilita para si mesmo o poder ser todo em sentido próprio da decisão antecipadora. Temporalidade desentranha-se como sentido da coisa propriamente dita. Então, o sentido de tempo está no movimento de projetar-se e ele se desenvolve no movimento do Dazai e da cura. Então, essa ideia dessa noção de fora, exterioridade, que aí eu acho que o Hagel vai... que aí o futuro é a marca da existência, porque o futuro é justamente essa questão de se pôr para fora, de se relacionar com projetar-se, de abrir para uma possibilidade. E é nesse sentido que o futuro ele tem um sentido mais fundamental do que o passado e do que o presente. Aí agora ele fala exatamente a temporalidade. Quer dizer, aqui ele anunciou, né, nessa frase que você citou, né, no final de um parágrafo que eu não tenho clara conta aqui, mas a temporalidade se desvela como o sentido do cuidado autêntico. Ou seja, exatamente o que ele queria mostrar nesse capítulo, né? Portanto, esse movimento inicial, né, do parágrafo 65 é verdadeiramente fundamental, né? Porque é aqui que o Heidegger está mostrando, quer dizer, está articulando tudo o que ele disse até aqui no livro com a noção de temporalidade. E o cuidado, né, se a gente pensar que... né, a gente já falou muito sobre isso, né, enfim, desde o seminário sobre o próprio cuidado, né, tem um sentido muito amplo, né, de cuidar, no sentido de tocar a vida, enfim, quase no limite de agir, né, só que, claro, não é agir no sentido... Veja, o Heidegger não quer entrar em filosofia prática, primado da prática, né, aqui no capítulo, na sessão com Kant, ele briga sobre isso, né. Embora se trate de algo que não é teoria, né? Mas não é prática no sentido da filosofia tradicional. Mas sim, né? Vamos dizer, um certo modo de se portar, né? Enquanto ser no mundo, né? Vamos dizer, o que caracteriza mais essencialmente a gente como fazedores de coisas, digamos assim, né? Sei lá, né? Cuidar tem um pouco esse sentido, tocar a vida, fazer coisas, né? Ora, né? O que ele está dizendo aqui nós somos isso, ele está procurando descrever, porque somos em função do futuro, porque somos esse projetar de possibilidades, e é esse projetar de possibilidades, é a partir desse projetar possibilidades que tudo se articula na nossa existência, né? Ora, esse projetar de possibilidades só é possível por causa do futuro, né, que por sua vez, né, constitui esse fenômeno da temporalidade. Então, nós só podemos existir como isso que somos porque somos, no fundo, temporalidade.
temporalidade nos constitui essencialmente, né? Esse é o ponto. Então, aqui é isso que ele está dizendo. O que nós somos? O que é o ser do Dasein? É temporalidade. Nós somos seres temporalizadores, né? Digamos assim. Ou nós somos temporalizantes, né? Porque somos temporalização da temporalidade, digamos assim. Porque a temporalidade se temporalizando, né? Digamos assim. E isso diz respeito a uma dimensão que é a dimensão da existência, né? Ele está justamente procurando caracterizar o que é a nossa existência, qual é a essência do nosso existir, e está respondendo com uma certa noção aí de temporalidade, tentando mostrar como, né, é assim que nós existimos, né? E isso é muito diferente da maneira como a gente representa o tempo no dia a dia, conta as horas no relógio e assim por diante, né? Enfim, só queria chamar a atenção porque aqui, né, é um momento crucial, né, do livro, né? Então aí já nesse parágrafo que ele depois que ele falou que a realidade ela se relaciona, ela se possibilita a partir da ela possibilita essa totalidade, ela possibilita a existência, a factualidade e a decadência. Porque aí ela, originalmente, a totalidade é a estrutura de cura. A temporalidade é aquilo que possibilita a unidade da existência, que possibilita o fato de que a gente existe uma situação concreta e que possibilita a nossa existência na decadência. E aí, logo em seguida, ele fala que a temporalidade não é, de forma alguma, ruente. Ela nem é. Ela se temporaliza. Porque não podemos deixar de dizer temporalidade é o sentido da cura. A temporalidade é determinada ou eixo daquele modo. Isso se torna compreensível após o esclarecimento da ideia do ser em geral. Então, o que ele está falando é que o tempo não é um ente. Ele não é aquilo que é, até porque ele não é determinado. Ele não é algo. A gente não pode dizer que o tempo é algo, porque ele é um fluxo em algo que aparece. Em algo que aparece. Então o tempo não é algo, ele é fluxo e ele é algo que ele não é algo que você experimenta. Ele é o próprio experienciar, ele é o fluxo de experienciar. Então o tempo não, ele não é um ente, mas ele temporaliza. Ele é aquela questão da transformação do adjetivo em verbo, para apontar para a distinção entre ser e ente, e aquilo que não é. O tempo é ser. O tempo é ser. No fim das contas, né? O próprio Heidegger diz isso em algum momento depois, né? Que o título poderia ser Ser é Tempo. Né? É isso. Né? Você só pode dizer que não é o que. Você só pode afirmar isso, né? Que não dá para dizer que não é, que não dá para dizer que é, do ser e da temporalidade, que no fundo são a mesma coisa. Né? Que é a condição de possibilidade de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que está sendo, né? Mas você não pode apontar para o ser ou para o tempo e falar, olha, é tal coisa. Porque todo falar só é possível por conta dessa condição de possibilidade. Ela é anterior a tudo. Esse é o ponto, né? É aquilo que é anterior a tudo. É a condição de possibilidade de tudo. Não tem como retroceder para aquém desse ponto. Tudo a partir da temporalidade. A própria espacialidade, que é definida lá no capítulo 3, da primeira parte, né? Toda aquela explicação da espacialidade, né? Que parece uma... A gente sente que é como se a espacialidade fosse movente, né? O que constitui a espacialidade é um movimentar as coisas, né? A gente movimentando, a gente espacializando o mundo, né? Aquilo só é possível porque nós somos, antes de sermos espacializantes, temporalizantes. O tempo ele é anterior, pelo menos aqui, depois tem uma certa polêmica sobre isso, né? Pena que o Alex não está aqui, porque é o tema dele, o tempo, né? Mas tem uma polêmica que depois o Heidegger muda de posição sobre essa relação entre tempo e espaço. Eu não sei direito como é que funciona isso, mas aqui claramente a temporalidade é anterior. Né? E por isso que o diálogo com Kant vai ser tão importante, né? Porque enfim, para o Kant o tempo também tem uma precedência em relação ao espaço, porque ele é o sentido interno. Externo e interno. O espaço é só externo.
próximo parágrafo, tem mais por vir. Aí, Tá, é claro, ainda está por vir. São os próximos parágrafos. tá muito por vir. Por vir, vigor de tecido e atualidade mostram os caracteres fenomenais do para si mesma, de volta para, deixar virar encontro de. Os fenômenos para, ao, junto a, manifestam a temporalidade como pura e simples extase. Então ele cita esses momentos como extases da temporalidade, ele cita esses momentos como extase da temporalidade. Essas experiências não são denominadas como momentos do tempo, mas ele usa essa expressão, esse ex tem ligação com essa questão de fora, da temporalidade do movimento de exteriorização. Na medida em que eu me lanço para o futuro, eu estou me exteriorizando em relação a mim mesmo, que estou indo para além de mim mesmo, e aí ele fala que o tempo não é essa experiência fechada de uma consciência que parece uma mônada, ou que ela não é uma experiência psicológica interna. Ela é uma experiência de exteriorização, é de projetar-se no mundo, de jogar-se no mundo. E aqui tem a questão de temporalidade do Heidegger, entendeu? A temporalidade não é uma experiência interna. Não existe experiência interna de tempo. É um movimento de exteriorização, de projetar-se em possibilidade de lançar-se para além de si mesmo. Tempo, portanto, é um movimento para fora, e por isso ele chama passado, presente e futuro essa palavra. Extases. Então, Isso. a temporalidade do Dasein é marcada pela finitude. Se o tempo está relacionado ao movimento pelo qual eu me projeto em possibilidade, esse movimento de historização, ele não pode ser infinito. Ele não pode ser infinito por causa do ser para a morte. Então, o leque de possibilidades do Dasein está aberto para a possibilidade da impossibilidade, para a morte. A morte é a possibilidade sempre presente de que o leque se fecha. É uma possibilidade de que está justamente sempre presente, por isso o caráter de urgência. Projetados para a possibilidade irrevogável, aquele que não há como fugir da morte, para o fim. Portanto, o tempo não é infinito. Ele é marcado pela finitude, nós somos seres finitos. Ele fala isso porque a gente recai na filosofia nessa ideia do tempo ser infinito, da gente ter tempo para tudo. Aí agora tá indo pro final. Pode falar, se quiser que eu já... Aí a filosofia aí fala, a filosofia tem um tempo, até a concepção de tempo finito. E essa parte eu fiquei com dúvida, porque eu coloquei uma pergunta aqui. O tempo originário, que eu ia falar, o tempo originário... Onde você está exatamente, só para eu achar aqui no texto em alemão? Tá no finalzinho, no penúltimo parágrafo. Peraí. E aí agora eu vou... Ah, tá. Então você acelerou bem aqui. Lá no penúltimo parágrafo? Deixa eu conferir. Do 65? Não, deixa eu... Não. Não. No penúltimo não. Voltando de trás para frente. Só para eu achar a frase aqui. No antepenúltimo começa a tentação de passar por cima da finitude do porvir originário. Tá. E aí a frase que você citou? Que é essa aqui, que é a filosofia dessa concepção do tempo infinito. E aí como se dá essa passagem, porque ele fala que o tempo originário, o tempo fundamental, ele não é infinito, ele é um tempo de finitude. Só que como aí eu não entendi como que se dá essa passagem de um tempo originário, que é finito, para uma experiência de tempo infinito e limitado, que é o que ele fala nesse parágrafo, porque esse parágrafo eu não consigo entender. Existe tempo infinito limitado. É o que está escrito lá, não consigo entender. Mas que é a compreensão impessoal. Essa aí eu tentei muito. Isso tá mais... Tá ligado com a questão de que dentro da cotidianidade o final ele é negado, então aparece que você sempre vai ter um tempo, então cria-se uma perspectiva de um infinito, apesar desse infinito ter fim. Não, é só você pensar na linha do tempo, né? Se você tá a linha do tempo aqui, né? Você coloca o passado aqui e o futuro aqui, você pode perfeitamente imaginar que essa linha vai continuar, não vai acabar nunca. Né? E do mesmo modo você pode imaginar que não houve um início, né? Você pode pensar, não tem começo nem fim. Você pode, a partir dessa noção, que é própria do real, fica perfeitamente, digamos assim, plausível, né? Você falar em infinito. Do mesmo modo, como fica plausível, você pensar algo subsistente, porque você tem certas coisas, né, do real que permanecem por muito tempo. Né? Se pensar, né,
né, nós, né, vivemos 80 anos. Se você pensar, sei lá, o planeta Terra, né, são bilhões de anos. Né, então é uma coisa que permanece por muito tempo. Né. Então a ideia de permanência, né, de algo que seria sempre igual a si mesmo, é uma ideia que brota, vamos dizer que é razoável extrair da nossa experiência do real. Então, assim como é razoável extrair a experiência, ou a ideia, né, o pensamento da infinitude, é plausível e razoável extrair a ideia de algo que fosse permanente. Ou seja, juntando as duas, um ser eterno, Deus. Né? É uma ideia, um pensamento, né, uma noção que, vamos dizer, ela se torna plausível a partir da experiência do real, muito embora a gente a projete fora do real. Mas vejam, a gente está projetando fora do real algo que a gente só pode conceber a partir da nossa experiência do real. Né? Por isso que o Heidegger fala que a tradição metafísica, ele chama de ontoteológica, né? Porque ela, vamos dizer, institui uma visão teológica do mundo a partir do ôntico. A partir da experiência que nós temos do mundo ôntico, nós projetamos algo para fora dele. Então, a noção de Deus é uma noção extraída, digamos assim, da experiência. Né? Os empiristas que nos perdoem, né? Mas Deus só é possível por causa da experiência no sentido empírico. Mas às vezes com uma falha também, né? Porque se você pressupõe Deus como um princípio que cria, o que há antes de Deus? Sim, claro que isso vai trazer problemas, mas o que o Heidegger está sugerindo, né, é que eu estou aqui indo um pouco, tanto além do texto, é claro, mas acho que coerentemente com o que ele diz, são ideias que a gente tem a partir da nossa experiência com o real. Essa experiência efetiva de existir, né, a vivência efetiva do existir, tal como ele está procurando caracterizar aqui, ela não permite, a princípio, falar em infinito. Agora, claro, isso é um problema. Na semana que vem o Alex vai estar aí, a gente vai discutir isso, porque é um tema que a gente tem conversado. Dá para afirmar a finitude a partir da compreensão que se tem da temporalidade? Enfim, acho que tem um pepino aí, tem um imbróglio no meio. Né? O que talvez não dá é para esse tipo de ideia assim, né, de infinitude, nesse sentido, né, de um tempo que a gente supõe linear, etc., não dá para extrair do que o Heidegger está falando sobre a temporalidade. Ele está sugerindo que não dá. Agora, também não sei se dá para dizer, né, que isso é finito, né? Talvez seja forte, mas enfim, né, ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Você falou que a presente, passado e futuro aparecem como êxtase? Extases, eles chamam de extases. Quer dizer, qual que é a ideia de extase? De dentro para fora, digamos assim, né? Uma experiência de externalização. Ah, tá. Porque É a experiência do arrebatamento, né, no mais ou menos. cristão. No cristão. É que eu lembro de ver extases com Mateus, quando ele fala da experiência do arrebatamento cristã, que é de estar fora de si, é estar em êxtase. O êxtase é isso, eu sinto que eu não... Então, mas aí você está supondo um si que está fora. Ele está dizendo, não tem esse si. Né? Embora... Mas está se projetando para fora nós somos isso. Sim. Nós somos esse projetar. Esse extase, esse projetar. Por isso o projetar é tão importante. Né? Nós somos isso. Então, veja, se alguns autores, né, como ela trouxe, né, Agostinho, que tem uma importância grande para o Heidegger, e no Kant isso tem uma outra configuração, mas não deixa de ter uma certa semelhança, porque para o Kant o tempo ele é uma forma da intuição, né, portanto uma forma de toda experiência possível, mas como é que o tempo opera? Né, como é que as coisas se inscrevem no tempo? Né? Isso é o que ele vai descrever no esquematismo da crítica da razão pura. Né? De certo modo, é como se nós temporalizássemos as coisas, porque o tempo está no sentido interno, as coisas estão dadas no sentido externo,
E a princípio, só pelos sentidos externos, né, não haveria uma relação temporal entre elas. Então nós é que estabelecemos a relação temporal entre elas a partir, né, por meio dos esquemas da imaginação. Ora, faz mais sentido, digamos assim, isso que o Kant está dizendo, se a gente imaginar que não é que a gente faz isso a partir da nossa mente. Isso acontece através de nós, porque nós somos essa temporalização. Nós somos, né, nós existimos nós existimos temporalizando. Então, nós acontecemos temporalizando. A temporalidade é a condição de possibilidade da nossa existência. Então, no diálogo com Kant, sobretudo no livro de 29, isso está em jogo. Porque ele vai tentar mostrar o quê? Quando Kant fala do tempo no sentido interno, etc., quando Kant fala da importância da imaginação no esquematismo, é como se o Kant estivesse chegando perto, né, da compreensão correta da temporalidade. Só que ele não deu o passo que faltava, que o Heidegger está dando, que seria esse passo. Isso não é subjetivo. Isso é condição de possibilidade do próprio subjetivo, do que a gente chama de subjetivo. É anterior. Então, não existe nada aquém da temporalidade. A temporalidade é aquilo que há de mais anterior, de mais originário. Não tem nada que seja mais originário do que o temporalizar. Então, nós somos isso, essencialmente. E a nossa experiência disso, aí sim, né, o modo como nós temos essa experiência na nossa existência, é como seres finitos. Nesse sentido, né, a temporalidade ela é finita porque ela é condição de possibilidade da nossa existência e a nossa existência é finita. Agora, eu acho que tem aí pano para manga. A discussão lá de Edith Stein, por exemplo, né, quando ela vai discutir o ser e tempo, né, no livro dela, né, que eu já mencionei algumas vezes, né, o ser finito e o ser eterno é o tratado de ontologia que ela escreve para se contrapor a ser e tempo, né? Um dos argumentos é que não tem como essa temporalidade que o Heidegger fala ser ela mesma finita, se ela é condição de possibilidade da existência finita, né? Então tem um diálogo, né, uma argumentação que ela faz no sentido de tentar mostrar, né? Essa temporalidade ela está fora, né, da finitude, digamos assim, né? Claro, ela vai argumentar isso para tentar mostrar, né, que não tem como não supor Deus para tudo isso fazer sentido. Ela é condição. Ela é a histórica. Ela precede a própria história do próprio tempo. Que ela precede o tempo em sentido vulgar, o Heidegger já concordou. Agora, se ela não é, né, como falar sobre ela, né? Como afirmar, por exemplo, que ela é finita? Acho que tem uma dificuldade aí, né? Porque aí a frase que você estava vendo, né? Tá aqui, né? Deixa eu ver. O problema, né? Como surge a partir da temporalidade autêntica finita, porque é assim que nós experimentamos a temporalidade, né? Como surge a partir dessa a inautêntica. E como esta se temporaliza como inautêntica, ou como essa temporaliza enquanto inautêntica, a partir da finitude, um tempo infinito, né? Apenas porque o tempo originário é finito, pode dele ser derivado um infinito. Aí eu acho que tem uma coisa encrencada, né? Mas enfim, né? Não vamos resolver o problema aqui hoje, né? Talvez no bar. Mas uma coisa que eu não consigo entender é como que a noção de temporalidade autêntica é historicidade, mas essa historicidade, porque historicidade me remete ao historicismo que a gente estava, né, de ser passado, então, da ideia de que o passado nos constitui. Agora, como que é uma historicidade? Não. Ela não é historicidade. A temporalidade, ela é condição de possibilidade da historicidade. Nós somos históricos porque somos temporais, né? A temporalidade é anterior a essa temporalidade.
Por isso que ele está dizendo que a história existe, mesmo a história passada, existe em função do futuro. Então nós só somos históricos porque somos temporais, e não o contrário. Então ele não está afirmando em primeiro lugar a historicidade, ele está afirmando em primeiro lugar a temporalidade. A historicidade decorre da temporalidade. Como que o passado... Como se diz? O passado... Bom, a relação entre o passado e o futuro, assim, basicamente. Né, a ideia é como se, digamos, né, essas dimensões elas se estabelecem juntas, passado, presente e futuro. Né? Agora, na realidade, na facticidade, no mundo ôntico, né, elas como que se distribuem na linha do tempo, digamos assim. Né? E aí nós temos essa experiência no sentido mais empírico, né, do termo, digamos assim, do passado como passado, morto, né, que já foi, etc, etc, e sem relação com o futuro. Né? Mas o que ele está sugerindo mas do ponto de vista da temporalidade originária, né, não dá para afirmar isso. E também a gente poderia pensar assim, bom, o passado só existiu em função do futuro, e o modo como nós nos relacionamos com o passado, isso acho que é mais fácil de entender, né? O modo como nós nos relacionamos com o passado é em função de como nós nos projetamos para o futuro, porque nós somos projetantes. Então, evidentemente, né, se eu vou estudar história, eu vou estudar história no meu momento presente, o meu momento presente é em função do futuro. Então, acho que para nós a história, né, o passado, só existe em função do futuro, acho tranquilo, né, de pensar. Talvez o mais difícil talvez é pensar, vamos dizer, sei lá, o que aconteceu há 200 anos, né, Napoleão, né, como não sendo passado, né, como sendo também futuro, né? Acho que isso fica um pouco mais difícil aí, acho que talvez, né? Mas aí isso está dentro do que o Heidegger está propondo também. Então, né? Mas aí a gente estaria tentando pegar fenômenos ônticos, né, desse nível de, vamos dizer, da realidade, né? Enfim, sei lá, levar para o âmbito de uma temporalidade que não comporta isso de alguma maneira. Né? Não sei, seria uma mistura de registros, talvez. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Você que está adiantado e tal, mas eu não sei se é logicizar muito essa coisa, mas é doido, porque é a condição de possibilidade, não sei se poderia dizer isso, mas é a condição de possibilidade absoluta, temporalidade, e ela é finita, é condicionada. Então, eu também tenho dificuldade de entender isso. Sabe, incorpora a finitude, portanto? Eu tenho essa mesma dificuldade, de fato. Assim, não sei se ele caracterizaria temporalidade como absoluta, não sei. Ou se haveria outra possibilidade. Acho que ele não vai usar a palavra absoluto nunca, né? Porque ele não quer ser confundido com Hegel, em primeiro lugar. Né? Mas eu também acho. Você entendeu o que você está dizendo com o absoluto, né? A função da possibilidade do ser. É isso. Não poder ser dissolvido, não poder ser caracterizado, ser completamente indeterminado, condição de possibilidade de qualquer determinação. Exato. Né? E é finito? Então, como afirmar que é finito? Né? Não dá, né? Eu tenho essa mesma dificuldade. Quando muito você pode pensar assim, né? Aí volta para aquilo que eu estava uma hora dizendo, né? Bom, no âmbito da fenomenologia, portanto, no âmbito do conhecimento filosófico, eu não posso afirmar algo além disso. Agora, afirmar, né, que de fato é impossível, porque aí ele não quer usar absoluto, mas ele também não quer usar a coisa em si para falar assim, tem uma dimensão que escapa, que está fora do meu alcance, que é em si mesma e, portanto, eu não posso afirmar nada sobre ela. Né? Esse é o problema. Ele não quer cair, né? De tanto não querer cair em armadilha, talvez ele crie a própria. Né? Como em armadilhas, essa sessão como um todo, por causa dessa questão do futuro, ela me fez lembrar do abandono dele do projeto. Porque eu fiquei pensando assim, eu queria saber se eu viajei demais. Que por ele dar tanto peso para o futuro, que não é uma coisa muito comum de ver, né? Normalmente a história ou o passado tem uma prioridade nas teorias.
se ele fosse realmente falar do ser, ele cairia numa certa futurologia, né? Porque ele teria que falar porque ele estaria remetendo a uma coisa que depende muito desse futuro, que pode ser uma infinidade de possibilidades, né? E não tem como prever o que seria. Isso ficou muito na minha cabeça, assim, se o projeto também não tem que ficar de lado para não virar uma futurologia do ser, assim, já que o futuro do ser tem... Olha... Pode acabar caindo numa ideia de destino também. Uma teleologia, né? Algum tipo de teleologia, né? Olha, talvez... Certamente a dificuldade passa também por aí. Tanto é que o Heidegger, depois da virada, vai passar a falar em história do ser. Né? E daí explicar as diferentes épocas como história do ser. Aí vira mais hegeliano ainda. Né? Mas ele deixa de ter tanto tesão assim no futuro. Não, acho que não, mas enfim. A questão é que aqui parece haver ainda, né, uma descrição de caráter atemporal, né, da temporalidade e a histórica, portanto. Né? E aí, ao falar em história do ser, ele estaria escapando de algum modo disso. Né? O que eu também não sei se dá certo. Mas, assim, tem uma dificuldade, tem um enrosco aí. Um enrosco do qual ele se dá conta. Certamente. Né? Porque aqui a gente chegou realmente no núcleo, né, da obra. Que é de onde ele teria que depois desdobrar, justamente na terceira parte, né, vamos dizer, a fala sobre o ser. Quer dizer, o que ele ia dizer para a gente sobre o ser na terceira parte. Né? É a partir da temporalidade. Então, né, a terceira parte seria... o título seria, inclusive, Tempo e Ser. Né? Que é o título de uma conferência que ele vai dar em 1962... enfim, que não dá para afirmar que é o que seria. Tem toda uma discussão entre os comentadores do Heidegger, né? Alguns tentam ver lá o que o Heidegger, né? Como é que ele então está pensando o que seria a terceira parte de Ser e Tempo, né? O Alex está bem a par dessa discussão. Semana que vem a gente certamente vai voltar a isso, né? Mas eu acho que tem um enrosco aqui que certamente emperrou a coisa, né? Emperrou a coisa. Porque ele não fala de uma certa repetição criativa no futuro, né? Uma coisa de repetir, mas tomando decisão para ser diferente. E aí eu fiquei pensando assim... Que tem a ver com essa ideia da abertura, de se manter aberto. E, né? Aí eu fiquei pensando, né? O quanto criativo você pode ser, né? Até qual é a liberdade de criação que tem nessa projeção para o futuro, sem passar por um lugar excessivamente místico, assim, de adivinhação mesmo. Porque eu achei que eu gosto muito, inclusive, dessa tesão pelo futuro dele, porque eu acho que bota a coisa em movimento, mas ao mesmo tempo leva traz dificuldades, esse lugar místico, assim, de adivinhação quase. Se bem que em nenhum momento ele está falando nada sobre o futuro, ele está dizendo que nós somos em função do futuro, né? Isso não significa dizer que eu posso falar sobre o futuro, né? São coisas diferentes. Mas, dada a maneira como a coisa se encaminhou aqui, né? Essa concepção, vamos ver, né? A gente ainda tem 3 capítulos pela frente, né? Para entender melhor a temporalidade e como é que ele está pensando a terceira parte. Mas, de fato, aqui quando a gente chega nesse momento aqui, a gente já esbarra com essa questão, que foi a pergunta que você fez, que é a pergunta que eu me faço também, né? Enfim, até acho que dá para entender como é que ele explica, né? Como é que dá para explicar a ideia de infinito a partir do finito, ok, né? Mas afirmar que a temporalidade, que é a condição de tudo, é finita, né? É mais complicado. Mas o Alex com certeza vai falar sobre isso, porque ele defende isso. Então, essa temporalidade, para ela ser finita, você teria que ver os limites dela, né? Só que não tem como definir os limites. E nem os não limites. Eu fico com a impressão que talvez tenha uma ideia de tempo circular aí. Por isso que eu fiz um círculo. Eu estava pensando também nisso, mas não fui muito longe, né? Porque aí um círculo daria para entender como finito, né? Infinitamente finito. É um pouco aí é como a noção de tempo do Nietzsche, né? Ele critica essa noção de tempo circular
também. critica também, pois é. Claro, porque veja. Não. Eu anotei isso, mas eu pulei. Ele não pode ser confundido com. Ele não pode ser confundido com Hegel, ele não pode ser confundido com Kant, ele não pode ser confundido com Nietzsche, tá certo? Não pode ser confundido com Russell. Então, de um jeito, tem que ser diferente, né? Isso aqui parece um engodo cristão mesmo, né? O Apocalipse, assim, criação e fim. Uhum. Porque parece que ele tenta fugir dessa linearidade do tempo, mas não consegue pensar fora desse estabelecimento cristão, assim, que tem um começo e meio. Não, o elemento cristão a gente já comentou que está presente. Agora você trouxe um outro, né? Que é a ideia de fim dos tempos. Mas para o próprio cristianismo, assim, pelo menos a visão do Agostinho, também, antes da criação do mundo, já existia Deus, né? Então é infinito para trás também. Uhum. E depois que o mundo for destruído no Apocalipse, também tem Deus a vai continuar, bem-aventurança ou a danação eterna, né? Para frente. Eterna. Professor, extrapolando um pouco o texto, eu tenho me deparado com algumas leituras que estão sugerindo que no legado do Kant existe uma disputa, como que no legado do Hegel, de ter assim, hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. Como se isso acontecesse com Kant também. Então você tem o neocriticismo de um lado e a fenomenologia seria uma outra forma de disputar o legado do Kant. Sim. E parece que tem como fundamento primário disso, de que a fenomenologia seria uma disputa desse legado, que nenhum dos fenomenólogos, ou pelo menos até o Merleau-Ponty, talvez o Merleau-Ponty é o único que vai romper um pouco com isso, de que não consegue superar as noções transcendentais. Então ainda existe, por mais que, né, no Heidegger e no Sartre propriamente, existe ali um grande esforço de romper com a ideia de uma consciência transcendental, mas isso meio que fracassa. E a perspectiva temporal também. Ainda a fenomenologia, por mais que ela se esforce, ela ainda vai esbarrar na questão transcendental. Eu queria saber se você concorda com isso, se é possível, assim, né, de uma forma caricatural, mas ainda brincar com essa coisa do Hegel, de que existiriam neocantianos de esquerda, neocantianos de direita, e a fenomenologia estaria... Não, acho que eu certamente já falei isso, talvez nas primeiras aulas, né? Há uma disputa pelo kantismo no final do século XIX, né? Porque justamente há uma sensação, vamos dizer, de que o grande sistema hegeliano, né, fracassou, né? Há o Zurück zu Kant, né, que, enfim, vira uma espécie de lema, né? Acho que o Cohen é o inaugurador, que vai ser na escola de Marburg, e você tem, então o Kant ele vai sendo cada vez mais lido, reestudado e tal, ele se torna uma grande referência no meio acadêmico, principalmente, né, na filosofia acadêmica. Então há de fato, né, uma disputa pelo kantismo, né? Então o neocantismo procura, digamos, né, o neocantismo de Marburg principalmente, né, Cohen, Cassirer, né? Principalmente os dois, o Nathorp é um pouco diferente, inclusive o Heidegger tem um diálogo importante com o Nathorp, pensar, vamos dizer, usar o Kant, né, como fundamentação do conhecimento científico, né? Então, vamos dizer, o Kant vira um instrumento de defesa de uma certa concepção de ciência, né, de progresso da ciência, enfim. E, ao mesmo tempo, isso traz de volta também a noção de iluminismo, né, do ponto de vista moral, político e tal. E você tem a fenomenologia que, de algum modo, eu diria, né, está tentando manter um escopo mais amplo, né, da filosofia kantiana, no sentido de compreensão do ser humano, né, para valer. No caso do Russell, a disputa é talvez mais acirrada e mais direta, porque ele também tem uma pretensão científica, né, de fazer da fenomenologia uma ciência, né, a principal ciência, a ciência mais fundamental, que o jovem Heidegger mantém. Tanto é que o Heidegger ele tem um texto, acho que é no KNS, que é de 1919, em que ele fala ainda de uma ciência originária. Ele está buscando uma ciência originária. Ele já está com essas ideias aqui na cabeça e tal, mas ele está pensando isso daqui, esse projeto, que eu falei, esse projeto uma época era para ser fenomenologia da experiência religiosa, e começa a ganhar os contornos de uma ciência originária e tal, até desembocar aqui, já sem pretensão de ser ciência. Pelo contrário, se contrapondo às ciências positivas, né?
mas com uma ideia de rigor, que hoje foi assinalada, inclusive, né? Mas há a ideia de uma, e sobretudo, e aí acho que o Heidegger ele se torna nesse sentido mais kantiano do que o Husserl, né? De compreender de fato o ser humano numa perspectiva transcendental levada às últimas consequências, que chega na temporalidade como condição de possibilidade primeira. E que o projeto de Ser e Tempo seja um projeto de caráter transcendental é mais ou menos consensual até entre os intérpretes, né? O Heidegger tem uma certa noção de a priori aqui, quer dizer, então o ser no mundo funcionaria como, digamos assim, um a priori que é anterior ao a priori kantiano, porque o a priori kantiano é subjetivo. O ser no mundo, ele é anterior a isso que o Kant compreende, né, como sujeito. Então, é como se o Heidegger recuasse para um âmbito transcendental mais primordial, mas ainda dentro de uma chave transcendental, sim. Mais um dos motivos, mais uma das formas de explicar a mudança, né? Ele abandona essa perspectiva transcendental na segunda fase. Aí ele tenta se distanciar da perspectiva kantiana. Mas eu acho que aqui, né, eu tenho defendido essa ideia, até no Congresso Kant eu falei sobre isso, assim, eu tenho defendido, né, justamente que Ser e Tempo e o livro de 29, né, que é uma radicalização desse diálogo com Kant, de alguma maneira, uma radicalização da perspectiva transcendental, uma tentativa de compreender as condições, a linguagem de condições de possibilidade a priori, né, que é própria da filosofia transcendental, está aqui, e eu acho que o Heidegger está tentando. Daí a importância do diálogo com Kant, inclusive do parágrafo 64, que não vai dar tempo, né, da gente fazer. Talvez a gente possa. Não. Fiquei 2 dias fazendo isso. Não, vamos pensar como a gente pode fazer. Talvez a gente possa, no começo da próxima. Enfim. Não, ninguém vai embora enquanto eu não terminar. Ele ficou grifando no intervalo, deixa. Não deixa Não, vou não. jogar fora. Não deixa não. Adeus de tempo gigante. O tempo é infinito, né? Então, a gente pode fingir que o tempo não é finito e continuar, né? Eu só sugiro que a gente faça no bar o seminário em 64. Posso fazer. Depois de 2 rabos de gado. Aí sim, né? Aí a crítica da razão pura vai sair pelos poros, assim. Tudo transcendente. Tudo que eu não li do Kant, vocês vão ouvir. Mas enfim, não sei, acho que me parece que é a marca da fenomenologia, essa coisa do Kant, eu tenho pra mim, sabe? Não consegue, e até que aí, te ouvindo falar e pensando aqui, eu acho que até mesmo o Merleau-Ponty, por mais rebelde que ele seja, eu acho que ele ainda acaba se aproximando de muitas noções kantianas, assim, da estética transcendental. Não sei se é forçar uma barra muito grande, mas até que ponto o esquematismo corporal do Merleau-Ponty também não é transcendental, sabe? Enquanto condição de possibilidade. eu acho que sim, né? Eu não conheço bem o Merleau-Ponty, assim, mas pelo pouco que eu conheço, eu acho que ainda daria para ver uma herança numa chave diferente, né? Mas ainda alguma. Bom, eu iria até um pouco mais longe e perguntaria se é possível sair disso. Né? Sim, se dá para sair da perspectiva transcendental. Né? Se as tentativas de sair não dão com os burros na água, em última instância. Né? Mas aí é uma outra, né? É uma boa conversa para o bar também. Muitas pautas. Mas enfim, talvez a gente possa fazer no começo da próxima aula. O que você acha, Cadu? Não sei se precisa também. Eu devia ter feito 64, eu sabia. Não, se bem que você fez o seminário de 62. Vamos pensar, depois a gente resolve, né? Ou a gente pode marcar uma aula extra só para discutir o 64. Não sei no sábado. Deixa quieto. Bom, Aliás, o Congresso vai até que dia? então, vai até, na verdade, assim, até dia. Como é que tá? O nosso.